As Valquírias. Nota do autor. O leitor que se dispuser a ler As Valquírias precisa saber que esse livro é muito diferente de O Diário de um Mago, O Alquimista ou Brida. Foi um livro muito difícil de escrever. Primeiro, porque toca em assuntos que exigem sensibilidade para serem aceitos. Segundo, porque já havia contado essa história para muitas pessoas e temia haver desgastado a capacidade de contá-las por escrito. Esse temor me acompanhou da primeira à última página do livro, mas graças a Deus foi apenas um susto. Terceiro motivo, e o mais importante, para relatar os eventos ocorridos, precisei entrar em contato com vários detalhes da minha vida pessoal, notadamente o casamento, as relações com outras pessoas e a frágil distância que separa a tradição mágica a que pertenço do homem que sou. Como qualquer ser humano, expor minhas fraquezas e minha vida particular me deixa bastante constrangido. Mas, como ficou bem claro em Um Diário de um Mago, o caminho da magia é o caminho das pessoas comuns. Um homem pode ter um mestre, seguir uma tradição esotérica, possuir disciplina necessária para realizar rituais, mas a busca espiritual é feita de constantes começos. Daí a palavra iniciado, aquele que está sempre iniciando algo. E a única coisa que conta, sempre, é a vontade de seguir adiante. As Valquírias mostra claramente o homem que existe por detrás do mago, e isso poderia decepcionar alguns poucos que estão em busca de seres perfeitos, com verdades definitivas a respeito de tudo. Mas os verdadeiros buscadores sabem que, independentemente de todas as nossas falhas e defeitos, o caminho espiritual é mais forte. Deus é amor, generosidade e perdão. Se acreditamos nisso, nunca vamos deixar que nossas fraquezas nos paralisem. Os eventos narrados nesse livro se passaram entre os dias 5 de setembro e 17 de outubro de 1988. A ordem de alguns trechos está trocada, e em 2 ocasiões utilizei a ficção, apenas para que o leitor pudesse compreender melhor os assuntos tratados. Mas todos os fatos essenciais são verdadeiros. A carta citada no epílogo do livro está registrada no cartório de títulos e documentos do Rio de Janeiro, sob o número 478038. Paulo Coelho. Prólogo. Uma coisa que seja importante para mim? J pensou um pouco antes de responder. Magia. Outra coisa, insistiu Paulo. Mulheres, disse J. Magia e mulheres. Paulo riu. São importantes para mim também, disse, embora o casamento tenha me limitado um pouco. Foi a vez de J soltar uma gostosa gargalhada. Um pouco, disse ele, mas só um pouco. Paulo encheu de vinho o copo de seu mestre. Estava quase 4 meses sem vê-lo pessoalmente. E essa era uma noite muito especial. Queria conversar mais, fazer um pouco de suspense antes de entregar a Jota o embrulho que havia trazido. Eu costumava imaginar os grandes mestres como pessoas longe desse mundo, disse a Jota. Se você me respondesse dessa maneira há alguns anos, acho que largaria o aprendizado. Deveria ter feito isso, respondeu Jota, bebendo seu vinho, e eu teria colocado uma bela discípula em seu lugar. Beberam a garrafa inteira, conversando sobre trabalho, magia e mulheres. J estava eufórico com um grande negócio que acabara de fechar para a multinacional holandesa onde trabalhava. E Paulo estava contente com o pacote que trazia. Peço uma outra garrafa, disse Paulo. Para brindar o quê? Sua vinda ao Rio de Janeiro. O belo cenário que se vê da janela desse restaurante. E um presente que eu lhe trouxe. J olhou para fora. Estava num restaurante localizado no último andar do hotel onde se hospedava. A praia de Copacabana lá embaixo estava toda iluminada. O cenário merece um brinde, disse, chamando o garçom. Quando já chegavam ao meio da segunda garrafa, Paulo colocou o pacote em cima da mesa. Se você me perguntasse o que é importante para mim, disse para Jota, eu responderia, o meu mestre. Foi ele que me ensinou a entender que o amor é a única coisa que não falha.
Teve paciência de me conduzir pelos intrincados caminhos da magia. Teve coragem e dignidade de, apesar de seus poderes, mostrar-se sempre como uma pessoa com algumas dúvidas e certas fraquezas. Me fez entender as forças capazes de transformar nossas vidas. Já bebemos uma garrafa e meia, disse. Não quero falar de coisas sérias, respondeu Jota. Não estou falando de coisas sérias. Estou falando de coisas alegres. Estou falando de amor. Ele empurrou o pacote para a frente de Jota. Abra. O que é isso? Uma maneira de dizer obrigado e passar para os outros todo o amor que você me ensinou. Jota abriu o pacote. Eram quase 200 páginas datilografadas. Na primeira folha estava escrito: O Alquimista. Paulo estava com os olhos brilhando. Isto é um novo livro, disse. Veja a página seguinte. Estava escrito: Para Jota, alquimista que conhece e utiliza os segredos da grande obra. Paulo esperara ansiosamente por esse momento. Conseguiu guardar total segredo a respeito de estar escrevendo um livro novo, mesmo sabendo que Jota havia gostado muito do livro anterior. Este é o original, continuou Paulo. Gostaria que o lesse antes de mandá-lo para a editora. Tentava entender os olhos de seu mestre, mas eles tinham se tornado impenetráveis. Tenho reuniões o dia inteiro amanhã, disse Jota. Só poderei ler à noite. Podemos marcar um almoço para daqui a 2 dias. Paulo esperava uma reação diferente. Achou que Jota ficaria alegre, comovido com a homenagem. Está bem, respondeu, escondendo seu desapontamento. Virei daqui a 2 dias. Jota pediu a conta e pagou. Caminharam juntos até o elevador, quase sem conversar. Jota tocou o botão do 11º andar. Quando o elevador parou, Jota apertou o botão de emergência para manter a porta aberta. E então aproximou-se de Paulo. Que o Cordeiro de Deus te proteja, disse, fazendo um sinal na testa do discípulo. Paulo abraçou o mestre e desejaram-se boa noite. Por que não tira cópias de seus originais, disse Jota, enquanto desligava o botão e saía. Para dar a Deus a chance de desaparecer com eles, se essa for sua vontade. Sabe a decisão, escutou Jota dizer, enquanto a porta se fechava. Espero que os críticos literários jamais descubram onde você os guarda. 2 dias depois, tornaram a encontrar-se no mesmo restaurante. Vou afrouxar um pouco, pensou Jota, mas não muito. Existem certos segredos de alquimia descritos no seu livro que eu jamais comentei com você. E, no entanto, você acertou. Estão corretos. Paulo animou-se. Jota estava falando o que ele queria ouvir. Andei estudando, justificou. Não, você não andou estudando, observou Jota. E, no entanto, o que você escreveu está certo. Não consigo enganá-lo, pensou Paulo. Gostaria de passar a imagem de alguém mais dedicado, e não consigo enganá-lo. Ele olhou para o lado de fora. Um sol imenso brilhava, e a praia estava cheia. O que você está vendo nesse imenso céu azul? Perguntou Jota. Nuvens. Não, disse Jota. Você está vendo a alma dos rios. Rios que acabam de renascer do mar, que vão passear pelo céu até que por algum motivo se transformarão de novo em chuva e tornarão a correr pela face da terra. São rios que voltam para a montanha, mas carregam a sabedoria do mar com eles. Encheu o copo de água mineral. Não costumava beber de dia. Por isso você descobriu os segredos que não lhe falei, disse Jota. Porque você é um rio. Já esteve no mar. Conhece sua sabedoria. Nasceu e morreu muitas vezes. Tudo o que precisa saber é lembrar. Paulo estava contente. Aquilo era uma espécie de elogio. Seu mestre estava dizendo que ele descobrira segredos, mas não tinha coragem de perguntar abertamente que segredos havia descoberto. Tenho uma nova tarefa para você, disse Jota. Por causa do seu livro, porque sei que ele é importante para você e não merece ser destruído, pensou, mas não precisava saber disso. Caminharam pelo aeroporto com Jota evitando qualquer conversa
e Paulo insistindo em saber alguma coisa a mais sobre a tarefa que seu mestre lhe dera uma semana antes. Conseguiram finalmente um lugar na lanchonete. Só pudemos fazer 2 refeições juntos, nessa minha estada no Rio, disse Jota. Agora fazemos a terceira, para manter o ditado. Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas caso aconteça 2 vezes, certamente acontecerá uma terceira. Jota estava de novo tentando mudar de assunto, mas Paulo sabia como evitar isso. Seu mestre havia gostado da homenagem, porque escutara, sem ser notado, uma conversa dele com o recepcionista do hotel. E mais tarde, um dos amigos de Jota se referira a Paulo como o autor do livro. Ele devia ter contado para todo mundo, afinal de contas, só existia um manuscrito original. Vaidade das vaidades, disse para si mesmo. Agradeci a Deus por ter um mestre tão humano. Quero perguntar sobre a tarefa, disse mais uma vez. Não quero perguntar como ou onde. Sei que você não vai me responder. Pelo menos aprendeu alguma coisa esse tempo todo, J. riu. Você, numa conversa, me contou sobre um rapaz chamado Tupi, que havia conseguido fazer o que me pede agora. Vou atrás dele. Dei também um endereço. Falou onde morava. Não deve ser difícil chegar lá. Não, não é. A todo minuto, uma voz anunciava pelo alto-falante a partida de um voo. Paulo começou a ficar tenso, com medo de que não tivessem tempo de conversar. Embora não queira saber nem como nem onde, você me ensinou que existe uma pergunta que todos nós devemos fazer sempre que começamos qualquer coisa. A pergunta é a seguinte: para quê? Para que tenho que fazer isso? Porque a gente sempre destrói aquilo que mais ama, disse Jota. Paulo não entendeu a resposta, e mais uma vez o alto-falante anunciou um voo. É meu avião, disse Jota. Tenho que ir. Não entendi o que você disse. Jota pediu que Paulo pagasse a conta enquanto escrevia alguma coisa num guardanapo de papel. Apenas no século passado, um homem conseguiu escrever sobre isso, disse estendendo o papel para o discípulo. Embora seja verdade há muitas gerações. Paulo pegou o papel com todo o cuidado. Por uma fração de segundo, imaginou que ali pudesse ter uma fórmula mágica. Mas não. Era uma poesia. A gente sempre destrói aquilo que mais ama, seja em campo aberto ou numa emboscada. Alguns com a leveza do carinho, outros com a dureza da palavra. Os covardes destroem com um beijo. Os valentes destroem com a espada. O garçom veio entregar o troco, mas Paulo não notou. As palavras terríveis não saíam de sua cabeça. Por isso a tarefa, disse Jota, depois de um longo silêncio, para quebrar essa maldição. De uma maneira ou de outra, terminei destruindo o que eu amava, disse Paulo. Vi meus sonhos ruírem quando se tornaram possíveis. Vi 3 casamentos destruídos. Sempre me pareceu que isso fazia parte da vida, da minha vida e da vida de todos. A maldição pode ser quebrada, tornou a dizer Jota, se você realizar a tarefa. Caminharam em silêncio pelo aeroporto barulhento. Jota pensava nos livros que seu discípulo escrevera. Pensava em Cris. Pensava que tudo empurrava Paulo para a iniciação mágica, que aparece algumas vezes na vida de todas as pessoas. Paulo estava perto de realizar um grande sonho. E isso significava perigo, porque o discípulo de Jota era absolutamente igual a todos os outros seres humanos, e achar que não merecia o que conseguiu. São lindas as mulheres de sua terra, disse Jota, enquanto chegaram ao controle de passaportes. Espero voltar sempre. Mas Paulo estava sério. Então era para isso, disse, enquanto seu mestre entregava o passaporte para ser carimbado, para quebrar a maldição. Pelo amor, pela vitória e pela glória de Deus, respondeu Jota.